Pai do Senhor, meus amados. Pai do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para fazer um comentário, né? Só um rápido, um leve comentário sobre um assunto que já viralizou, já tomou conta, né, das redes sociais. E é muito importante a gente se posicionar a respeito de algumas coisas. E isso é muito interessante porque eu ouvi, né, também esse vídeo, ouvi o louvor. Vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo aí uma cantora Aimee, uma moça de 28 anos, evangélica, né, criada na igreja, e mora em Redenção, no sul do Pará, e cantou um hino de autoria própria num reality show. Isso daí viralizou, né? Muitas pessoas se posicionando, algumas pessoas pegando isso daí como um esteio para criticar a igreja, criticar o evangelho, né? E algumas lideranças espirituais também se posicionando contrária, né? Às vezes aí batendo de frente, né, contra a moça. Eu acho muito interessante isso daí tá acontecendo. Por quê? O evangelho, irmão, ele é o exercício pleno da liberdade. Quando a Bíblia diz que nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta, em João 8,32, Jesus nos ensina isso. É verdade. O que a moça cantou ali, uma poesia cantada, da autoria dela mesma, né? Uma visão dela, uma perspecção dela do que está acontecendo, algumas situações que ela enxerga. A gente deve respeitar a posição, a gente deve compreender, ainda que se a gente não aceite, ainda que se a gente não goste, a gente deve respeitar, a gente deve compreender. A gente deve apoiar as pessoas que têm compromisso com a verdade. E é tão forte isso daí, né? E eu ouvi de um pastor renomado uma palavra muito importante a respeito disso daí. Ele diz assim: o que a religião não consegue controlar, ela prefere cortar, né? E nós somos chamados não para servir religião, nós somos chamados não para representar religião, nós somos chamados para representar Jesus. Somos embaixadores de Cristo, né? Somos representantes de Cristo na terra. Nós somos a voz do Espírito Santo, pela palavra de Deus, para este mundo. E quando a vaidade vai tomando conta de muitas pessoas, não é? A vaidade é algo presente, é algo que está sendo exercido de forma frenética. Muitas pessoas. E quando se sente confrontada, né? Quando se sente afrontada com alguma coisa, com alguma opinião, alguma posição, eles preferem deprimir essa pessoa, né? Preferem cortar, preferem defamar, né? Mas o Evangelho é tão lindo, é tão belo, tão pleno, tão maravilhoso. Todos nós temos o direito de expressar as verdades que muitas pessoas não têm coragem de falar. Eu não concordo com tudo, né, que está ali na letra dessa poesia. Mas muitas coisas ali é verídico, é verdade, é real, né? Mas não é por isso que eu vou ser contra, não é por isso que eu vou degredir a imagem da moça. Ela só fez uma poesia e cantou ela. E a gente vê aí muitos pregadores, né, muitos pastores, às vezes, né, com o afoito do altar, do microfone, e bate, né, humilha, afronta, né, denigre a imagem da noiva de Cristo, da igreja de Cristo. E
ninguém se levanta, ninguém se posiciona para defender a igreja. Nós vemos aí pregadores renomados às vezes, né? Que em algumas igrejas eles pregam de forma bem leve, que as igrejas são maiores, né? São mais potentes. Em algumas igrejas menores eles ofendem, né? Eles humilham as pessoas, né? De forma grosseira, de uma maneira estúpida de lidar com o povo. E ninguém se posiciona, não é? Ninguém vai contra. Por quê? E algo interessante disso daí, que o diabo ele é sujo, né? O diabo ele é oportunista. Ele pegou isso daí e está levantando aí os seus soldados para se posicionar contra a igreja de Cristo. Só tem uma notícia de Deus para todo instrumento do diabo, para todo instrumento de Satanás que se levanta contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é poderosa. Impérios se levantaram contra ela. E ela continua existindo, ela continua evidente, ela continua em evidência. A igreja de Cristo, ela não é parada, ela não é barrada, ela não consegue ser bloqueada. Porque no meio dela, nela e com ela está o Espírito Santo. Então, fica aí uma palavra sugestiva, né? Algumas lideranças aí que estão massacrando essa moça. Ela é uma alma que tem coragem, uma alma que teve a capacidade de se expor e colocar seus pensamentos, tá? Diferente de muitos que não têm coragem. Às vezes, por situações vergonhosas, situações de medo, de perder posições, status, de deixar de galgar honras, de deixar de estar em influências, não se posiciona, mas sabe, mas conhece, mas não tem coragem. Porque eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo um homem que tinha muita coragem. Pela sua coragem ele perdeu a sua cabeça, que é João Batista. Então, meus amados, eu não estou aqui me posicionando dizendo que eu sou a favor e nem contra. Eu só respeito. Eu só admiro quem tem coragem e quem usa a sua voz para expor verdades que estão ocultas por medo, por covardia, por uma geração que está se tornando omissa das verdades bíblicas. Então fica aqui a minha palavra para o teu coração aqui essa noite, nesse dia, nessa manhã, não importa a hora em que você esteja assistindo esse vídeo. Tenha coragem e defenda sempre a verdade. Respeite a opinião das pessoas. Respeite as colocações das pessoas. Esteja você com as suas convicções baseada na palavra de Deus e nunca entenda que eles que pensam diferente e que falam diferente são os nossos inimigos. Pois Jesus mesmo ensinou seus discípulos dizendo: se eles não são contra nós, eles são por nós. Amém? Deus abençoe todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo, defendendo sempre a verdade. A verdade às vezes fere, mas só sente a dor quem esconde as feridas. Deus abençoe em nome de Jesus.